O eixo visto de fora de hoje, ele vai especificar algumas coisas relacionadas aos jornalistas que se posicionaram contrária à vinda de todos os jogadores que vieram para o Cruzeiro. E é importante a gente falar sobre isso porque às vezes nós precisamos dar um passo atrás dentro daquilo que a gente entende como análise esportiva e visão de quem está envolvido diretamente. Porque quando você olha de fora, você tem uma visão diferente daquilo que de fato acontece, diferente daquele que está inserido dentro do processo. Nós estamos inseridos dentro do processo, nós acompanhamos dia após dia, sabemos das necessidades da instituição, mas nem sempre sabemos como sanar essas necessidades. E, na maioria dessas vezes, somos deixados ser levados pela emoção. Nós deixamos ser levados pela emoção, mesmo quando tentamos ser 100% racionais, nós não seremos. Né? E cada dia que passa nós vamos tendo o entendimento de que, de fato, bom, em algum ponto ali eu deixei passar alguma coisa porque eu não estava olhando da forma que eu deveria olhar, eu estava olhando apenas com o meu coração. E a racionalidade parecia estar em evidência, mas na verdade não estava. Lógico que quando, por exemplo, eu olho para a situação do Corinthians, eu vou ver um Corinthians altamente desequilibrado. Mas, ao mesmo tempo, o resultado esportivo do Corinthians, ele mostrou, por exemplo, na temporada passada, algo diferente do que acontecia nos bastidores. Mas por que que isso acontece? Porque mesmo o Corinthians estando muito atrapalhado, institucionalmente falando, eles têm uma gestão de futebol que consegue fazer com que seja equilibrada as coisas, as peças que vão a campo, né? Não necessariamente o time em si, mas as peças, o técnico, eles têm pessoas preparadas que blindam a equipe da instituição, não deixa misturar na sua totalidade, da mesma forma que era no ano de 2017 e 2018 aqui no Cruzeiro, com a presença do Mano Menezes. Quando ele saiu em 2019, tudo desmoronou, não é? Então existe uma diferença de posicionamento de quem olha para o campo no que diz respeito à blindagem do institucional. E aí as contratações, elas são contratações feitas de acordo com a necessidade do elenco e não de acordo com a necessidade do ego da torcida e do dono e coisas dessa natureza, embora o Corinthians não tenha um dono. Aí você vem para o Cruzeiro, você pega um Cruzeiro onde existe uma necessidade muito grande do torcedor de que o Cruzeiro volte a fazer grandes aquisições, embora isso não é histórico, né? No Cruzeiro não é histórico grandes aquisições, mas havia necessidade de que adquirisse jogadores e que se aproximasse principalmente do rival e do Flamengo, do Palmeiras, e de forma abrupta. O Cruzeiro tinha todo um processo dentro de um projeto, isso estava caminhando, aí de repente estávamos estagnados aqui, no que diz respeito a contratações e tal, gestão desportiva tinha, embora o time não fosse o melhor e não conquistasse da forma que o torcedor esperava, mas tinha um projeto aqui. Aí parou, chega uma nova gestão e ao invés de caminhar, ela faz isso aqui, ó, ela pula todo o processo e vem para cá para poder já chegar no ponto de conquista. Ponto de partida, processo, conquista. Ponto de partida, processo, conquista. Isso deu muito errado no Cruzeiro e a gente viu alguns jornalistas ou pseudo-jornalistas, uns é lógico, óbvio, falavam apenas para tentar desdenhar e porque estavam perdendo, e nós mesmos trouxemos isso aqui por algumas vezes
perdendo espaço na mídia, porque alguns jogadores que saíam do eixo eram jogadores que levavam a mídia para lá, e esses jogadores vêm para cá e fica comprovado que eles trouxeram a mídia com eles para Minas Gerais, especificamente para o Cruzeiro, porque os olhares do país estão voltados, né, para o Cruzeiro, e muitos desses jornalistas e alguns até pseudo-jornalistas, eles tentavam desdenhar uma demonstração de tentativa de diminuição da instituição e menosprezo até pelos jogadores que estavam saindo e vindo para cá, e aqui desfalcando eles. Então o que eles precisavam fazer? Ao invés de ficarem focados aqui nos clubes paulistas, nos clubes cariocas, eles tinham por obrigação de vir para Minas Gerais e focar no Cruzeiro, porque o seu consumidor é um consumidor que gosta de saber sobre esses caras aqui. E aí entra, né, a forma de dissertação de cada um, e alguns vão falar que os jogadores estão aposentados, que os jogadores não servem mais, e... Bom, o que tem mostrado até este momento, e eu estou falando especificamente de Flávio Prado, Mauro César, e nós, claro, como cruzeirenses, como torcedores, discordávamos, como jornalistas entendíamos que faltava ética da parte deles, e de fato, não dá pra fugir disso, porque é uma realidade, os caras trabalham de forma icônica. Mas enfim, aí vendo o resultado a curto prazo, que era o resultado que a diretoria atual queria colher, e é um erro crasso, é esse, aí vamos voltar aqui, né, no processo, ponto de partida, processo, resultado, ponto de partida, processo, resultado. Tentaram pular as etapas e deu no que deu. O resultado a curto prazo não veio. O Cruzeiro foi eliminado no início, no início do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi eliminado. E aí entra a questão em que nós devemos dar o braço a torcer por algumas falas desses senhores citados quando a coisa não acontece. Por quê? O técnico Leonardo Jardim, ele vem em uma entrevista coletiva e ele deixa explícito que gastar muito dinheiro, fazer muito investimento não quer dizer que você tem bons jogadores, mas qual que é o contexto que ele utiliza para falar isso? Quando ele é questionado a respeito das grandes contratações, dos grandes investimentos feitos pelo Cruzeiro e que não geraram o resultado esperado. Ele falou que os jogadores que estão aqui são ruins? Não tem nada a ver com isso. Mas ele deixou claro que as contratações foram equivocadas dentro do contexto em que o Cruzeiro projetou, entre aspas, porque não existe projeto do Cruzeiro, para conquistar a curto prazo. Trouxeram jogadores tarimbados, jogadores já vencedores, e que esses jogadores ainda não conseguiram entregar aquilo que se espera, não conseguiram dar liga. É lógico, com a troca incessante de treinadores, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não vai dar liga. Porém, existem deficiências no elenco do Cruzeiro que já foi detectado pelo técnico e que já foi passado para a gestão. Aí a fala dos camaradas fazem sentido no que diz respeito ao gestor de futebol do Cruzeiro. Pô, Claudio, você está perseguindo o Alexandre Matos. Não, eu estou falando aqui o que é. Porque o Alexandre Matos, ele vem a público e fala que dinheiro tem, né? Não com essas palavras, mas o Pedro Lourenço está me dando toda a condição que eu preciso para poder trazer, para poder trabalhar, correto? E aí eu vou contratar a torta e a direita. Aí por que a gente precisa dar o braço a torcer? Porque na minha avaliação, eu falo por mim, não falo por mais ninguém. Na minha avaliação, porque graças a Deus estou me tornando um analista e tentando acelerar esse processo sem atropelar as etapas, e para que eu faça isso eu preciso acompanhar pessoas que têm capacidade de leitura de jogo, capacidade de leitura de gestão, Finlay, todas essas coisas. Nós precisamos observar para que a gente possa aprender. O processo do Alexandre Matos que não existe, ele vai ao mercado e contrata um monte de jogador. Aí eu penso, pô, o Cruzeiro está montando um elenco top. Só que dentro desse elenco top existem deficiências que eu não consigo detectar, porque a torcida está feliz. Se a torcida está feliz, a impressão que passa é que tudo está certo. E aí entra um ponto que eu falo sempre, o torcedor, ele entende pouco de futebol porque ele não olha com racionalidade, ele olha com o coração. Ele não está errado, ele não é preparado para isso. Ele pensa na vitória. E, pô,
Quem é que vai pensar que com o Dudu, com o Cássio, com o Gabigol, com o Wallace, com o Matheus Henrique, com o Matheus Pereira, embora o Matheus Pereira não seja jogador dessa gestão, quem é que pensa que com esses jogadores o time não vai ganhar? Pô, pensa porque os nomes estão aí. Porém, com esses todos os jogadores, é a necessidade de que se faça um time. O Cruzeiro não tem esse time. Isso nós já viemos falando há algum tempo. Não tem esse time. Tem um elenco, puxa vida, elenco robusto, dentro daquilo que a gente entende como quando se faz um levantamento histórico. Isso não dá para ir contra. Porém, os caras disseram, estão em fim de carreira, mas eu não concordo e eles mostram que não estão em fim de carreira. Pode estar chegando num ponto de declínio de carreira? Sim, isso pode. Por exemplo, o Cássio. Não sei se o Cássio vai voltar a ser o Cássio que a gente já viu um dia, mas o Cássio próximo daquilo que já foi um dia, pô, ele jogou lá no Corinthians. Foi um dos melhores goleiros do planeta quando jogou por lá. Se ele se aproximar 60% disso, o Cruzeiro tem um baita de um goleiro por 2, 3 anos. Correto? O Dudu é o jogador mais lúcido e, tecnicamente, para mim, ele já conseguiu readquirir aquilo que ele sabe. E ele tem mostrado isso jogo após jogo, independente de quem seja o seu adversário, o Dudu, diferente. Gabigol não. Gabigol não chegou nem próximo daquilo que ele é. Mas eu não posso dizer, como estão dizendo por aí, que esse camarada não tem vontade de estar aqui. Porque ele, lá dos jogadores de frente, parece ser o cara que mais mostra vontade. O Dudu é o que mais mostra qualidade. O Gabigol parece ser o que mais mostra vontade. É o cara que volta, é o cara que busca, é o cara que trabalha, é o cara que... Só que tá faltando alguma coisa. E essa coisa que tá faltando não depende de ninguém, depende só dele. Ou talvez depende do técnico, porque a responsabilidade de quem tá à frente do Cruzeiro hoje, tanto do técnico e principalmente da gestão de futebol, é recuperar esses caras. E como que você vai recuperar esses caras fazendo turbulência nos bastidores? Isso não vai acontecer. Você não vai recuperar principalmente o Gabigol. Aí entra a função do técnico Leonardo Jardim, de entender onde é que esse camarada vai melhor entregar o seu jogo. Bom, ele vai melhor entregar o seu jogo a partir do momento que o técnico conseguir ter uma leitura. Ele é o centroavante ou ele vai ser o segundo atacante? Porque o que ele tem mostrado até o momento é características de um segundo atacante e não do centroavante principal. Porque o centroavante principal não volta tanto para poder fazer o jogo acontecer. Será que o Leonardo Jardim consegue acertar isso? Ou se houver a necessidade de colocar no banco de reservas, será que o Pedrinho vai aceitar? Porque, por exemplo, na temporada passada ele não aceitou que o Wallace fora de forma ficasse no banco de reservas e obrigou o técnico atual, naquela oportunidade, o técnico da atualidade, Fernando Seabra, a colocar os jogadores que ele queria. Ele que quis buscar o Gabigol. Será que se o Leonardo Jardim disser, o Gabigol, você vai esperar, o Pedro Lourenço vai interferir? Porque a partir do momento que tem interferência externa dentro do interno, acabou. Pode ter certeza que não vai funcionar mais. Isso já ficou comprovado principalmente aqui no Cruzeiro, depois de tudo que aconteceu, e tomara que sejam águas passadas apenas. Porque o Wallace, por exemplo, chega como a principal contratação da temporada passada, não consegue jogar porque está fora de forma e acabou de vir de lesão e coisas do tipo, e quem está jogando é quem já estava aí. Contratou errado? Eu não quero acreditar nisso, eu quero observar com um novo técnico, uma consistência e treinamentos. São 37 dias de licença, o Cruzeiro tirou foi licença. E aí a gente vê onde vai chegar. O Marcelo Beckler trouxe suas colocações e, visto de fora, no primeiro momento ali parecia que ele estava com a mente meio conturbada a respeito do que estava acontecendo. E só tem uma coisa que eu não concordo com ele, sobre perfil do Gabigol, por exemplo, e Cruzeiro. Porque nós não sabemos qual que é o Cruzeiro de agora, nós não sabemos ainda. Nós precisaremos aguardar para que nós iremos precisar aguardar, ou precisamos aguardar, para que nós possamos ter um entendimento real de que se vai haver ou não casamento entre Gabigol e Cruzeiro. Agora, no mais, sobre a gestão não saber para onde está indo, por queimar processos, por fazer contratações midiáticas a ponto de descaracterizar as raízes do clube, ele tinha razão. Eu mesmo fui um dos que foi
foram contra as colocações do Marcelo Beckler, que, por sinal, nunca deixei de assumir isso, é um baita de um jornalista e mostrou que tem muita capacidade de análise daquilo que ele consegue entender como futebol. E aí eu aprendo. E fico feliz pelo aprendizado. Como que será? Nós iremos trabalhar dia após dia dentro daquilo que nós tivermos como informação do processo que está sendo levado dentro do Cruzeiro e das novas contratações que chegarão, para que o Cruzeiro possa de fato ter um elenco equilibrado, porque não tem. Eu achei que teria, eu achei que tinha, agora eu espero que tenha. Com alguém que de fato entende de futebol e não alguém que de fato entende de puxar saco de ninguém. Puxa saco de torcida organizada, puxa saco de dono de clube, puxa saco de jogador, puxa saco de empresário e acaba enchendo o seu bolso de dinheiro com dinheiro do dono dessa instituição da qual ele puxa saco. Do qual ele puxa saco, e muito saco. No caso do Alexandre Matos, entende pouco de futebol, puxa saco em demasia. É isso que nós estamos vendo no desenrolar daquilo que tem se mostrado o Cruzeiro. E eu quero parabenizar os jornalistas e pseudo-jornalistas dentro do processo em que, quando analisando, eles estiveram corretos, contrário de nós. É isso.